Nesse vídeo eu vou te ensinar a como otimizar e melhorar o seu código JavaScript usando duas classes nativas do JavaScript, que é o set e o map. Mas eu também vou te ensinar coisas que nem todo mundo fala, porque tem alguns casos específicos que você não vai querer usar o set e o map e vão ter outras alternativas que são melhores. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora aprender essa. Vamos começar então com o set, mas antes de eu te explicar como que ele funciona, eu vou te explicar qual o problema que ele resolve. Imagina que a gente tem um array aqui, e ele tem vários elementos, e esses elementos eles podem ser duplicados, só que a gente quer os elementos únicos desse array. Como que você faria isso se você não soubesse que o set existe? Então eu vou colocar aqui unique array, aí você vai pegar o seu array, e você vai filtrar ele usando o método filter. Aí você pega o valor e o index, e você verifica que se você pegar o array.indexOf do nosso valor, ele vai ser igual ao index que a gente está iterando. Essa aqui, vamos percorrer o nosso array para ver o que vai fazer. Quando você estiver no item 1, você vai ver que o valor do indexOf dele vai ser 0, e o index que você está iterando também é 0. Quando você for para o próximo, você vai ver também a mesma coisa, que o index desse cara aqui e o index que está iterando também é igual. Só que quando você chegar num item que tiver repetido, você vai ver que o index aqui vai ser 2, só que o index of ele vai retornar o index do primeiro elemento do array, que não é esse cara aqui, é esse outro. Então o index vai ser diferente e daí ele vai retornar false e vai filtrar todos os elementos repetidos do seu array. Então, se a gente colocar aqui um console.log, unique array, vamos rodar aqui para ver como vai sair, você vai ver que ele filtrou os elementos únicos. Então até aqui tudo certo, só que isso tem um pequeno problema que na verdade vai ser muito grande, porque se você for ver o big O notation dessa função aqui, você vai ver que isso aqui é O de n elevado ao quadrado, ou seja, cada vez que você iterar por um elemento do array, você vai ter que iterar por todos os elementos do array de novo. Esse indexOf aqui, ele itera pelo array inteiro até achar o index. Então você está crescendo a execução da sua função exponencialmente, porque é como se fosse um loop dentro do outro. Agora vamos para o set e ver como que ele vai ser. Se você tiver um set, ele na verdade ele vai ser só O de n. Então se você tiver aqui unique set, eu vou criar aqui um new set, e eu só vou passar o nosso array, e quando ele fizer isso, ele vai iterar sobre todos os elementos do array, colocar eles dentro do set, mas daí ele já vai pegar de volta assim os elementos únicos. Se você fizer aqui o entries, na verdade você pode até fazer assim, colocar aqui o spread aqui dentro de um array, ele já vai gerar um array para você com todos os elementos únicos. Só que ele é muito mais eficiente porque ele não vai ter um loop dentro do outro, ele só faz um loop sobre o seu array. Então esse aqui é o caso principal para você usar um set, porque ele vai ser muito mais eficiente na hora de performar algum algoritmo. É claro, se você tiver com poucos elementos ali, talvez esse O de n ao quadrado aqui não faça tanta diferença, mas se você estiver lidando com muitos dados, usar o set vai ser muito bom e melhorar a performance do seu código. Então agora que a gente entendeu para que serve esse set, vamos ver como que ele funciona. Você vai ter alguns métodos que são os principais do set. O primeiro é o add, que você vai adicionar algum elemento dentro do set. Normalmente você vai usar ele porque você vai adicionar vários elementos e depois você vai usar o res para verificar se o elemento existe dentro ou não. Ele vai aqui te retornar um booleano, true ou false, falando se o elemento está dentro ou não. Isso aqui você vai usar muito, por exemplo, se você estiver, sei lá, fazendo algum algoritmo que atravessa uma árvore ou um grafo e você quer verificar se você já passou por aquele nó, e daí você adiciona coisas em um set e depois você usa o res para verificar se existe no set ou não. Então esses dois métodos são muito importantes, mas você também tem vários outros métodos, por exemplo, o delete para você deletar alguma coisa. E você tem outros aqui, por exemplo, tamanho. Se você quiser saber qual que é o tamanho do set, você também pode usar. Você pode pegar o entries, o for each e o values, que são para você iterar sobre o seu set. Mas esses três métodos são os mais usados que você vai precisar aí para resolver os seus algoritmos.
Mas tem alguns casos em que eu não recomendo você usar o set. Por exemplo, imagina que você não está guardando nenhum número ou nenhuma string, mas sim objetos. Ele vai ter um problema bem grande. Por exemplo, se você fizer um add e colocar um objeto vazio, e depois você vê aqui o res de um objeto vazio, vamos dar até um console.log aqui e rodar, você vai ver que ele vai retornar false. Por que que isso está acontecendo? Porque quando você adiciona um elemento num set, ele vai guardar o valor do elemento se for um número ou uma string. Mas quando é um objeto, ele guarda pela referência. Então, quando você adiciona um objeto aqui, mesmo você passando um outro objeto que parece igual, na verdade são duas referências de objetos diferentes. E daí, nesse caso, ele não vai retornar true. Para isso aqui retornar true, você precisaria, por exemplo, ter aqui uma variável que é um objeto, passar aqui dentro o objeto e depois no res você ter a referência do mesmo objeto e daí executar o res. Aí sim ele vai retornar true. Só que isso aqui vai ser um caso bem raro de você ter a referência daquele objeto. Então muitas vezes é bom você evitar passar coisas para o set que não são tipos primitivos. E no caso você vai usar o set mesmo com números e string. Evite usar um array, um objeto, alguma função, porque você vai ter esse pequeno problema aqui que muitas vezes não vão perceber e vão falar, pô, eu passei um objeto igual e falou que não tinha, mas era para estar lá. E daí, por causa da referência que é passada, você vai ficar bem confuso, vai poder ter vários bugs por causa disso. E você evitando esse objeto no set, vem aí que a gente vai poder usar o map. Com o map, você vai guardar uma chave única, mas também um valor para essa chave. E é aí que vai ser muito bom para usar objetos que você quer considerar como únicos, porque você não vai ter a limitação do set, que é só um valor. Você tem a chave e o valor no map. Então, com o map, você vai poder chamar aqui o map.set, que vai adicionar dentro do seu map um elemento. Só que você precisa passar uma chave e depois passar um objeto, e essa chave vai ser como o identificador do nosso objeto. Então você consegue guardar elementos únicos a partir de uma chave. E você vai ver também que esse map ele tem vários outros métodos parecidos com o set, só muda um pouco o nome. Por exemplo, se você quiser pegar aqui o elemento, você passa aqui a chave e você consegue pegar aqui esse objeto. Então essa é a forma de você usar o map, é como se fosse um set, só que para chave e valor, em vez de ser só valor. Mas o map tem uma coisa que também pode causar problema no seu código, porque essa chave aqui que você está passando, você também pode passar um objeto para ela, e daí na hora de dar o get, você também pode tentar pegar aquele elemento com um objeto, só que eles não são a mesma referência e ele não vai te retornar nada. Ou seja, o set e o map eles podem receber qualquer tipo de valor na chave deles e você consegue causar esse problema de referência de objetos. Então eu recomendo muito que você não use objeto como chave do map, porque isso pode causar vários problemas no futuro. Agora vamos para a parte que ninguém te conta. Porque por mais que você use o set e o map para otimizar o seu código, talvez você nunca precise usar eles, porque no JavaScript você tem aqui os objetos e esse objeto pode ser usado como se fosse um set e como se fosse um map. Vamos começar pelo óbvio que um objeto aqui, você tem a chave aqui, que pode ser passada ao que você quiser, e também tem aqui o valor, da mesma forma que o map tem isso. Algumas pequenas diferenças de um objeto normal com o map é que a string aqui que eu vou passar, o valor que eu vou passar como chave, ele sempre vai ser uma string ou um symbol, enquanto o map pode ser qualquer coisa que você quiser passar. Se você não sabe o que são symbols, eu vou deixar no izinho aqui um vídeo que eu fiz explicando o que eles são, mas é basicamente como se fosse uma string única ali. No objeto vai ser como se todas as chaves têm que ser string. Se você tentar passar aqui algum objeto para ele, ele vai transformar esse objeto em string e vai aparecer uma chave com object. Então não dá para você usar objetos
com o próprio objeto tem que sempre ser string. E com um objeto, você também consegue simular um set. Por exemplo, você pode aqui colocar uma chave dentro do seu set e depois, se você quiser verificar que aquela chave está dentro do seu set, você faz aqui, sei lá, ASD in object, você vai usar esse operador in, ele vai retornar um true booleano para ver se a chave existe lá ou não. E isso aqui vai basicamente ser o set, o método para adicionar no set, e esse aqui é o método para pegar dentro do set. Tem como você remover a chave também e fazer todas as outras operações, tudo isso usando um objeto que vai ser bem parecido com a forma que você usa o set. A única diferença, de novo, é que não tem um método para você fazer tudo isso. Então, quando é que você vai usar um array, ou um objeto, ou um set, ou um map? Eu diria que você sempre deve começar com array e objeto, e quando você achar que você tem que melhorar algo, aí sim você pode mudar para um set ou um map. Em relação ao set e o array, se você não estiver fazendo coisas únicas, você ainda assim pode usar um array, talvez seja ok, mas o set vai ser realmente para melhorar a performance. Agora, usar um objeto ou um map, nesse caso eu recomendo que você sempre use um objeto, porque o map tem um pequeno problema, porque se você quiser converter esse map aqui em um JSON, se você usar o JSON.stringify, ele não vai funcionar, e você vai ter que primeiro converter o seu map em um objeto usando o object.fromEntries, e daí dar um stringify nisso. Então as vantagens ali do map vão depender se você está usando stringify ou não. Agora, entre usar um set e um objeto como set, eu recomendo que você use o set, porque usar o objeto como set, mesmo sendo possível, não é muito bom, fica ali meio confuso o que está acontecendo, enquanto o set ele é bem claro, tem os métodos exatos que você precisa usar. Então essa é a forma que eu uso, mas deixa aí no comentário o que você usa e quando que você usa cada algum deles. Então foi isso, espero que você tenha aprendido e gostado desse vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.